Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz seja convosco. Podei tomar o seu assento nesta noite calorenta, que está, Glória a Deus. Convido você a pegar a palavra do Senhor. Você vai abrir lá no 2 Samuel, vai deixar aberta lá. O tema nessa noite é uma mãe perseverante, fiel em meio às dores. Um culto hoje que é relacionado ao Dia das Mães, um culto especial para o Dia das Mães. Então, gostaria que você, que é mãe aqui, mas antes de eu entrar na ministração nessa noite, eu quero ler algo para você, mamãe que está aqui, para você, mamãe que está me assistindo ou vai me assistir. Eu vou ler um texto que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com você, mamãe. O tema do texto é Trabalho Invisível das Mães Intencionais. Diz assim, mais ou menos, o texto. Podemos ler? O texto diz assim: existe um trabalho que milhões de mães fazem todos os dias e ninguém vê. É o trabalho de lembrar ao filho a orar, mesmo quando ele resiste. É o trabalho de explicar pela milésima vez o limite da internet. É o trabalho de amar enquanto corrige e cuidar, mesmo quando se encontra exausta, de tentar de novo, mesmo quando acha que falhou. É um trabalho sem crachá, sem salário, sem reconhecimento, mas com impacto eterno. Mãe, o céu vê o que a terra ignora. O seu trabalho invisível está gerando frutos eternos. Persevere. Tá bom, mamãe? Persevere. Não desista, creia, o seu trabalho em cima do seu filho está gerando frutos eternos. Vamos entrar para a palavra. Tema: uma mãe perseverante em meio a dores. O texto da ministração está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo de número 1 ao 14. Nós vamos falar, como era o Dia das Mães, eu falei, Deus, eu precisava pregar uma palavra que falava sobre mãe. Então eu estudei sobre várias mães. Mas esta mãe aqui falou muito no meu coração. Ela se chama Rispa. Está lá em 2 Samuel, capítulo 21, versículo do 1 ao 14. Nós vamos ler um texto extenso para que você possa entender e conhecer quem é Rispa. Então fica bem atento no detalhe da leitura, no detalhe das coisas que aconteceu nesta leitura, para que você possa mastigar, nós estivermos ministrando no seu coração pelo Espírito Santo de Deus. Diz assim: houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa do sangue sobre Saul será sobre a sua casa, porque ele matou os Gibeonitas. Então chamou o rei dos Gibeonitas, e lhe falou: os Gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus e os filhos de Israel lhe tinham jurado poupá-los. Porém, Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou então Davi aos Gibeonitas: que quereis que eu vos faça? Que resgate-vos e darei para que abençoareis a herança do Senhor. Então os Gibeonitas lhe disseram: veja bem, Davi, não é por prata, não é por ouro que temos questão com Saul e com sua casa. Nem tampouco pretendemos matar as pessoas, algumas em Israel. Disse então Davi: que é, pois, que queres que vos faça? Responderam o rei: contra o homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, que ele está falando de Saul, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. Me dê os seus filhos, se nos dê 7 homens, um dos seus filhos, para que enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E o eleito do Senhor disse ao rei: eu os darei. Olha, você fazer algo em que o Deus não pediu. Sempre há uma consequência quando você faz algo em que Deus não havia pedido. Havia uma ordem, vou parar aqui a leitura para que você possa entender.
Havia uma ordem que o povo de Israel não poderia destruir os gibeonitas. Esta ordem ocorreu por causa de Abraão lá atrás. Abraão havia uma ordem de destruir todo o povo de gibeonita, não destruiu e formou um povo, e esse povo se tornou inimigo de Deus. Mas havia um juramento que não poderia mais destruir este povo. Saul desobedeceu este povo, e por causa da desobediência deste povo, Saul tentou matar este povo. Então, por causa dessa desobediência, houve fome sobre Israel. Então, Davi tentou dar um jeito de acabar com a fome em Israel. Tentou dar um jeito, ele ficou preocupado. Então, ele achou que tomando essas atitudes, dando os filhos de Saul para os gibeonitas matarem enforcado, resolveria o problema. Mas só causou dor. Continuamos a leitura. Parei aonde? Quem está acompanhando comigo? 7. Porém o rei... Peraí. Vamos ver. O homem nos destruiu, procurou que fôssemos... Eleitos, disse o rei, e eu vos darei. Porém o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonas. Filho de Saul, porém, tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido com Saul e Saber, e Armoni e o Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tivera com Adriel, filho de Bersilar, o Miolita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram ali os 7, juntamente. Foram mortos aos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa, da cevada. Então, aqui está a mãe que nós vamos trabalhar nesta noite, que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente em nosso coração. Então, aqui está Rispa, filha de Aiá. Tomou um pano de saco, estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até sobre ele, até o cair da água do céu, e não deixou que as aves do céu, das aves da rapina, se aproximasse dos corpos deles de dia, e nem os animais silvestres do campo de noite. Isso aqui para que você possa entender. Com seus filhos enforcados, ela ficou durante 5 meses ou 6 meses, mais ou menos, cuidando do corpo, para que nem uma ave do céu pudesse comer o corpo, e nem os animais selvagens durante a noite pudessem comer. Ela ficou ali 6 meses protegendo os cadáveres dos seus filhos. Imagina a dor dessa mãe. 6 meses, porque ela queria que os seus filhos tivessem um enterro digno. Continuamos a leitura. Aproximou-se deles no dia, nem dos animais do campo de noite. Foi dito a Davi que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul, Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabe de Gileade, a quais os furtaram da praça de Betsei, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas e seus filhos, e ajuntaram também os ossos dos enforcados, enterraram os ossos de Saul e os de Jonatas e seus filhos na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois de ter obedecido, depois de tudo isso, Deus se tornou favorável para com aquela terra. Deus voltou a ouvir as orações daquele povo. Uma mãe. É o tema nessa noite: perseverante e fiel em meio à dor. Vamos orar. Espírito Santo, põe a mão no seu coração. A tua palavra foi lida. Eu quero te pedir agora, Espírito Santo, que a sua palavra de revelação seja ministrada em nossos corações, individualmente em cada coração. Eu quero me esconder atrás do Senhor. Pai, que eu diminua, mas que o Senhor cresça poderosamente. Que nós possamos aprender nessa noite, como com Rispa, a sermos perseverantes, a sermos fiel, mesmo em meio a dores.
Espírito Santo, talvez há pessoas em nosso meio que estão com o coração dilacerado. E somente o teu Espírito Santo tem o poder de confortar cada um que aqui se encontra. Eu te peço, Espírito Santo, faz mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Quem crê diz amém. Amém. O texto-chave, o texto que nós lemos é o texto da mensagem. Mas o texto-chave que eu quero que você guarde no seu coração está escrito em Salmos, capítulo 9, versículo de número 9, que diz assim: O Senhor é refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora das adversidades. O Senhor é o refúgio para os oprimidos, uma torre segura na hora das adversidades. Quem foi Rispa? Quem foi Rispa? Rispa foi uma mulher marcada pela dor. A Bíblia foi uma mulher que protegeu os corpos dos filhos mortos. Rispa, uma mãe dedicada, que enfrentou as adversidades das provações. Os eventos da vida de Rispa são mencionados na Bíblia e revelam o seu amor inabalável pelos filhos, mesmo após a morte deles. Eu me admirei desta mãe. Não é à toa que Deus compara o amor de mãe como o amor dele. Nenhum amor, o amor de Deus é comparado com o amor de Deus como o amor de mãe. Nada, o amor de Deus é comparado com o amor de mãe. Então você que está do lado da sua mãe aí, dá um abraço apertado bem nela e fala: mãe, você é meu exemplo. Aleluia. Nada se ao Deus compara o amor dele com o amor de mãe. Então Rispa era uma concubina, era uma das mulheres do rei Saul, era uma mulher que vivia no palácio, uma mulher que vivia do bem e do melhor, mas de repente tudo virou na vida de Rispa, tudo desmoronou em sua vida. Ela deu à luz a 2 filhos, Armoni e Mefibosete, foram os filhos do rei Saul. E aqui eu já abro um parente para as nossas vidas nos dias de hoje. Quantas vezes eu, você, nós nos vemos em meio à tempestade que não causamos? Quantas vezes eu e você, nós entramos em uma tempestade que não foi causada por nós? Assim foi a vida de Rispa. Ela viveu uma vida turbulenta que não foi causada por causa dela, não teve culpa nenhuma. E quantas vezes eu e você estamos em meio a tempestades? Rispa perdeu seus filhos em um evento que estava fora do seu controle. Mas a sua reação ensina a mim e você sobre amor e sobre resistência. A dor do luto e a luta de uma mãe. Após a execução, os corpos dos seus filhos, que foram deixados expostos sem um sepultamento digno. Rispa só queria que os seus filhos tivessem um sepultamento digno. Rispa só queria que os seus filhos não fossem comidos pelas aves, não fossem comidos pelos animais selvagens. Ela apenas estava lutando com todas as suas forças e crendo no Deus do impossível, que os seus filhos pudessem ter um enterro digno. Então Rispa não abandonou. Ela montou um guarda ao lado dos corpos, desde o início da colheita, até que Deus enviasse chuvas sobre a terra. Como eu havia dito, um período mais ou menos, se você estudar, procurar quanto tempo foi, um período mais ou menos de 5 a 6 meses. Imagina, uma mãe todos os dias, durante 6 meses, vendo o corpo do seu filho sendo deformado, vendo o corpo do seu filho se decompondo, e a única coisa que ela queria era apenas enterrar os seus filhos, era apenas ter um enterro digno. E ela acompanhou essa dor durante 6 meses, para que nenhum bicho chegasse e atacasse o corpo daqueles filhos. Ela afastava as aves da rampina de dia, ela afastava os animais selvagens de noite, sem sair do lugar. Olha o amor de mãe. Olha o amor de mãe. Ontem à noite, conversando com a pastora à noite, nós não temos mais mãe. Eu falei, como é duro, né, gato? Chegar o dia das mães
e não poder abraçar as nossas mãezinhas. Só quem sente, só quem não tem mais mãe sabe a dor que é. Você querer mandar um alô mesmo distante e não poder ouvir aquela voz doce. E aqueles que têm mãe viva, nem sequer faz questão de vir, você que pode, dar um abraço ou um beijo. Não perca a rica oportunidade. Você que tem sua mãe presente, mãe de verdade, não perca a oportunidade de sempre abraçá-la, porque Dia das Mães é todos os dias. Não passe muito tempo sem vê-la. Você não sabe o quanto é valioso, o quanto é gratificante o beijo de um filho e o abraço de um filho. E como dói não poder mais. Bença, mãe. Feliz Dia das Mães. Voltamos para a palavra. Rispa estava ali, não tinha filho. Tudo na vida dela era aqueles filhos. E não tinha mais filho. Imagina a dor daquele coração deslacerado. Imagina a dor que ela carregava. Ela poderia culpar Deus. Ela poderia falar, Deus, ei, meus filhos eram filho do rei. Ei, Deus, meus filhos eram filho do rei. Por que você permitiu que isso acontecesse com eles? Ela poderia culpar Deus. Mas ela não culpou Deus. Mesmo na dor do silêncio. E como dói a dor do silêncio. Onde ninguém pode te confortar. A não ser Ele. Porque essa dor do silêncio que foi Ele que causou. Só Ele tem o poder da cura. Por mais que o marido, o filho possa abraçar. Mas a dor do silêncio só Ele cura. Não deixe Ele curar. Porque essa dor do silêncio é um testemunho forte. Que vai gerar vida. Muitas vezes, eu, você, nós, queremos desistir diante das dores da vida, não é verdade? Talvez você está passando por dor. Ou talvez você está por um momento difícil. Você está querendo desistir. Você está querendo abandonar. Você está querendo parar com tudo. Mas Rispa, porém, nos dá um ensino gigantesco aqui. Como que eu apanhei dessa palavra? Dá um ensino gigantesco. Mesmo não tendo mais quem ela amava. Para poder tocar e abraçar. Mas ela ficou ali perseverando. O amor verdadeiro permanece até o fim. Se você ama o seu ministério, que foi Ele que deu, você vai permanecer até o fim. Se você ama o chamado, que foi Ele que deu, você vai permanecer até o fim. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio sangrando, mesmo em meio talvez sem forças para continuar, mesmo em meio talvez às traições, talvez em meio às pessoas falando mal, você vai continuar, porque você crê, se foi Ele que deu, Ele sustenta, mesmo quando você está pendengando, querendo desistir. Rispa nos ensina aqui que o amor verdadeiro permanece até o fim. Que a nossa fidelidade, a nossa persistência são vistas por Deus. Entenda que isso nessa noite, igreja. A sua persistência, a sua fidelidade com Ele é visto por Ele. Ele vê a sua fidelidade. Ele vê a sua luta. Ele conhece as suas lutas. Ele tem visto tudo. Apenas continua persistente. Não pare. Não desista. A persistência que moveu um rei. Rispa não gritou por justiça. Rispa não exigiu resposta. Poderia ter o direito, mas não exigiu resposta. Não exigiu de Deus que eu desse algo. Não. Ela apenas permaneceu ali, no meio de dor, firme, de dia e de noite. Talvez estaria muito mais frio que nesta noite nós estamos sentindo aqui. Talvez passou calor
durante o dia, mas ela ali permaneceu firme de dia e de noite, mesmo com sua dor silenciosa. Volto a dizer, como dói uma dor silenciosa. Mas ela chamou a atenção do rei Davi. A dor silenciosa pode ser aos olhos do humano, mas aos olhos de Deus, ele nada passa despercebido. Eu quero abrir uma palavra, abençoar a tua vida nessa noite. Se existe uma dor silenciosa tentando barrar, paralisar você, hoje eu quero declarar que a unção de Jeová Rafá, que o bálsamo de Gileade irá passar desta dor, e ela não mais será silenciosa, mas será um grito de testemunho para o Senhor ser glorificado. Creia nisso. Em nome de Jesus. Davi, então chamou a atenção de Davi, que ordenou que os corpos fossem retirados e sepultados com honra. Sabe o que eu aprendo com Rispa? Quantas vezes lutamos silenciosamente, sem ninguém perceber. Como eu disse, Deus sempre vê. Sabe o que eu aprendo? Ele honra aqueles que permanecem fiel em meio à dor. Ele honra. Olha que igreja bonita. Creia, há uma promessa de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para esta igreja. E você que está sentado aqui, vai marcar a sua geração. E a geração que vão se aproximar de você. Deus sempre vê e Ele honra o que permanece fiel. Mesmo quando ninguém está olhando. Mesmo que talvez o seu marido, o seu pai, a sua mãe, os seus filhos não sabem. Ele vê. Ele está olhando. E tem mais. Esta luta que você está passando não é em vão. Vai surgir um testemunho forte. Já está surgindo um testemunho forte. A justiça de Deus vem no tempo certo. E a Bíblia continua relatando que depois que os corpos foram devidamente sepultados, depois que os corpos dos filhos de Rispa foram sepultados, junto com o pai, junto com os avós, junto com o irmão, Deus tornou favorável para com a terra de Israel. A justiça feita trouxe restauração para a nação. Sabe o que eu aprendo aqui? Talvez você esteja esperando justiça há muito tempo, sentindo esquecido, achando que Deus te esqueceu. Mas Deus nunca se atrasa. Ele age no tempo certo para restaurar sua vida, para trazer a resposta que você tanto espera. Ei, não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele, porque o tempo dele é perfeito, é bom e agradável. Então continue perseverando, continue buscando, não desista, não busque em lugares errados, busque nele aquilo que é promessa dele, que só ele pode dar. O testemunho de Rispa, um testemunho de fé em meio às adversidades. Mesmo em meio à perda, Rispa demonstrou um amor inabalável. Ela poderia ter desistido, mas ela escolheu permanecer. Aleluia. Põe a mão sobre o seu coração. Fala para esse coração aí que às vezes querendo falar, fazer você parar, querendo fazer você desistir. Diz para este coração e para sua mente, você precisa permanecer. Permaneça. O Rispa permaneceu. E o seu testemunho ecoa até hoje para nós. Até hoje vem nos ensinando sobre fidelidade, sobre coragem, sobre esperança. Em tempos difíceis, como você tem reagido?
É a pergunta de Deus para mim e para você nessa noite. Em tempos difíceis, como você tem reagido? Em tempo que a doença bate na porta, diz que nem vai mais falar. Em tempo que o médico já deu a sentença, como você tem reagido em tempos difíceis? Em tempo de uma perca, em tempo de um abandono, em tempo de palavras duras que você ouviu sem merecer. Será que temos permanecido fiel? Ou temos pensado em desistir? Mais uma vez, não querendo ser repetitivo, mas isso vai entrar no teu coração. Deus vê sua luta. E sua luta tem um propósito. Até mesmo nos momentos difíceis. Até mesmo nos momentos difíceis existe um propósito por Deus. E o chamado de Deus para mim, para você nessa noite, a ordem dos céus, é para eu, você, nós perseverarmos e confiar. Não na igreja Novo Tempo, não no cristiano, não nessa linda princesa, que é minha esposa. Não, mas é para confiar nele. Porque ele é fiel para cumprir o que prometeu. Rispa nos ensina que mesmo quando a dor aparece insuportável, devemos continuar confiando em Deus. Entender, Deus é o nosso refúgio, nossa força e a nossa justiça. Meu lindo, eu estava com tanta saudade de você. Olha que menino grande, você pode vir aqui me ajudar? Vem. Tá tanta saudade desse menino, eu batizei ele. Olha como ele tá grande. Como que ele tá bonito. Em tempos difíceis. Em tempos difíceis. Talvez você está com tempos difíceis. Talvez está um tempo difícil, né? Um tempo difíceis. Deus é Pai. Ele reconhece o seu tempo difícil. O seu tempo difícil. Deus. Sinta Deus nessa noite. Ele fazendo isso com você. Tá um pouquinho grande, né? É que o pastor é mais gordinho que você. É o Pai cuidando de você. É o Pai cuidando de você. É o Pai cuidando. Em tempos difíceis. Em uma dor silenciosa que está aqui dentro, que só Ele sabe. E meu coração dói porque eu sinto dores silenciosas aqui nessa noite. Em tempos difíceis Ele está cuidando. E dizendo assim, ei, eu estou com você nessa dor. Glória a Deus. Ei, mesmo que você sente falta, mas eu estou aqui. Ele está cuidando de você. Obrigado, meu lindo. Pode sentar lá, que eu não quero que você fique dodói e você possa voltar no próximo culto. Ele está cuidando em tempos difíceis. Ele está cuidando em tempos difíceis. Rispa nos ensina nessa noite. Fala para mim e para você. Eu estou cuidando de tudo. Ele está cuidando de tudo. Rispa nos ensina que mesmo quando a dor parece insuportável, devemos continuar confiando em Deus. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza, Ele é a nossa justiça. Mesmo que estão injustiçando você no trabalho, mesmo que estão injustiçando você para os amigos, Ele é a sua
causar justiça, não precisa causar justiça com as suas mãos, Ele justificará você. Se você está passando por momentos de provação, lembre-se, Deus vê, Deus se importa, Deus age, a sua fidelidade será recompensada. Aleluia, estou concluindo, 3 minutos eu concluo. Aleluia. Trazer para nossas vidas nos dias de hoje. Se você esquecer de tudo que eu falei, embora daqui, talvez essa semana está no YouTube para você poder assistir novamente. Traga isso para o seu coração. 3 coisas. 3 coisas. Se você está enfrentando tempos difíceis, lembre-se, Deus vê sua dor e não te abandona. Segundo, persevere na fé, mesmo quando tudo parecer perdido, sua fidelidade não passa despercebido. Terceiro, confie em Deus, confie que Deus tem um tempo certo para trazer honra, justiça àqueles que permanecem fiéis. Que eu e você possamos nessa noite fazer a seguinte oração para Deus, mais ou menos assim, quando você for orar: Senhor, ensine-me a confiar em Ti, mesmo que nos momentos mais difíceis, dá-me força para permanecer, que eu possa ficar firme, assim como o Rispa ficou, que a minha fé seja constante, que a minha fidelidade a Ti nunca se abale, em nome de Jesus. Entenda, eu termino aqui, não tem mais nada para falar. Deus vê a sua fidelidade a Ele. Se você pode se colocar de pé. Uma mãe perseverante, fiel em meio às dores. Deus tem algo para te dar nesta noite, mãe. Embora nós preparamos uma lembrancinha aqui humilde, mas com muito amor e carinho. Mas acima dessa lembrancinha, está algo de Deus para ser acrescentado na tua vida nessa noite.